As forças que mantêm os átomos unidos formando moléculas ou compostos são chamadas de forças intramoleculares. Os 3 tipos principais de forças intramoleculares são as ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Esse vídeo vai se concentrar nas ligações covalentes. Ligações iônicas e metálicas terão seus próprios vídeos. Ligações covalentes são estáveis porque os átomos de ligação chegam a configurações de gás nobre ao dividirem elétrons. O nome, covalente, deveria sugerir a quem lê que os átomos estão dividindo seus elétrons de valência. Podemos mostrar isso com o diagrama de pontos de Lewis. O ácido fluorídrico, HF, é uma molécula com uma única ligação covalente formada entre 2 átomos. O flúor tem 7 elétrons de valência e o hidrogênio tem 1. Por dividirem 2 elétrons em uma ligação, o hidrogênio agora tem 2 elétrons de valência e tem a mesma configuração de elétrons que o gás nobre hélio. O flúor agora tem 8 elétrons de valência e tem a mesma configuração de elétrons que o gás nobre neon. Podemos colocar os 2 elétrons compartilhados como uma linha no diagrama, representando assim a única ligação covalente. Às vezes, 2 átomos dividem mais de 2 elétrons, no caso de ligações covalentes duplas ou triplas. Podemos ver um exemplo disso no dióxido de carbono, CO2. A estrutura de Lewis fica assim. O carbono tem 4 elétrons de valência e o oxigênio 6. O carbono precisa de mais 4 elétrons para chegar ao estado de gás nobre. O oxigênio precisa de mais 2 para atingir o mesmo estado. Isso pode acontecer se o átomo de carbono formar 2 ligações duplas com cada átomo de oxigênio. Podemos colocar as 2 duplas de elétrons compartilhados no diagrama como 2 linhas, representando assim a ligação dupla. Se os 2 átomos numa ligação covalente forem idênticos, terão a mesma eletronegatividade. A ligação entre esses átomos idênticos é chamada de ligação covalente apolar. O hidrogênio, por exemplo, existe na natureza como uma molécula diatômica, H2. Os 2 átomos de hidrogênio puxam igualmente no par de elétrons divididos na ligação. Portanto, não há nenhuma direcionalidade ou polaridade na ligação. Compare isso com as ligações de uma molécula polar como a água, H2O. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, os elétrons nas ligações covalentes passam mais tempo ao redor do oxigênio do que do hidrogênio. Chamamos esse tipo de compartilhamento desigual de elétrons de ligação covalente polar. Perceba que isso resulta na molécula de água como um todo, sendo polar. Um lado da molécula é mais negativo do que o outro. Usamos delta para ilustrar a carga parcial negativa do átomo de oxigênio e a carga parcial positiva dos átomos de hidrogênio. Usamos delta para distinguir essas cargas parciais das cargas completas dos íons. É possível se confundir com moléculas que contêm ligações covalentes polares e moléculas inteiramente polares. A água é os 2, contém ligações covalentes polares e é uma molécula polar, como um todo, porque um lado da molécula é levemente positivo e o outro levemente negativo. Esse resultado se deve às ligações covalentes polares que mantêm a molécula da água unida. Consideremos o tetracloreto de carbono, CCl4. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, então essa molécula tem 4 ligações covalentes polares. Podemos pensar que ao adicionarmos 4 ligações, essa molécula se tornará extremamente polar como resultado. Mas, na verdade, quando olhamos para a estrutura tridimensional, vemos que as 4 ligações apontam em 4 direções diferentes e acabam se cancelando entre si. Não se pode achar um lado do CCl4 que seja mais positivo ou negativo que o outro. Portanto, o tetracloreto de carbono, como um todo, é uma molécula apolar. Químicos geralmente medem a polaridade de uma ligação de acordo com uma escala estabelecida por Linus Pauling. Se a eletronegatividade relativa dos átomos de ligação difere por menos de 0,4 na escala de Pauling, a ligação é considerada covalente apolar. Se a diferença na eletronegatividade for entre 0,4 e 1,7, a chamamos de ligação covalente polar. Se as eletronegatividades estiverem a mais de 1,7, então é uma ligação iônica. Será que as ligações covalentes, assim como muitas ligações iônicas, são desestruturadas pela água? Algumas sim, outras não. A sacarose, C12H22011 ou açúcar de mesa, por exemplo, é uma molécula com átomos ligados através de ligações covalentes. Se colocarmos a sacarose ou outros açúcares em água, as ligações covalentes permanecem intactas
E a solução de água e açúcar não conduz eletricidade tão bem quanto a solução de água e sal. Por sua vez, os ácidos, como o ácido clorídrico, HCl, são compostos covalentes que rapidamente sofrem dissociação transformando-se em H positivo e Cl negativo. Portanto, eles conduzem eletricidade. Chamamos essas substâncias que se ionizam quando dissolvidas de eletrólitos. A maioria dos sais solúveis, ácidos e bases se comportam dessa maneira. Apesar de algumas ligações covalentes se dissolverem em água, elas são consideradas ligações fortes, assim como as ligações iônicas. Compararemos suas forças relativas em outro vídeo.